Beatles e Oasis, uma das relações de maior devoção musical e que gerou uma amálgama de referências e citações nos anos 90. Eu sou Cláudio Palheta e hoje, no Quarto de Vinil, eu vou te contar todas as referências ocultas e nem tão ocultas às músicas dos Beatles nos discos do Oasis. Sobe o som, vem pro vinil. Antes da gente começar essa brincadeira de Sherlock Holmes, onde a gente vai escacaviar as canções do Oasis, eu acho que é importante te contar um pouquinho da história dessa banda, que é uma das minhas favoritas. O Oasis surgiu em 1994 em Manchester, na Inglaterra. É uma banda formada pelos irmãos Noel e Liam Gallagher. E foi uma banda que protagonizou inúmeras situações engraçadas, divertidas, polêmicas no decorrer dos anos 90 e 2000. A banda acabou em 2009 depois de inúmeras confusões entre Noel e Liam. O Oasis se tornou uma banda icônica pelos bons discos, pelo trabalho musical interessantíssimo, mas também pelas polêmicas entre os dois irmãos que viviam se alfinetando, que faziam isso publicamente, que faziam isso no meio dos shows. Uma outra coisa que é fundamental, importante para entender o Oasis, é a referência que eles fizeram às grandes bandas do rock and roll, os Stones, o The Who, mas principalmente aos Beatles. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje, né? Os irmãos Gallagher brincaram a vida inteira, quando escreviam as canções, quando tocavam, nos shows, nas entrevistas, falando sobre os Beatles, tentando parecer com os Beatles, usando indumentária semelhante, copiando os clipes, algumas vezes até sendo acusados de plágio. E é isso que a gente vai contar um pouquinho aqui nesse bate-papo que o Quarto de Vinil traz hoje para você. Para a gente apresentar essas referências para vocês, durante a nossa pesquisa, a gente roteirizou e dividiu elas em três critérios. O primeiro deles foi as referências que estão dentro das canções, que estão dentro das músicas. Aquilo que o Oasis foi lá, sugou, pegou e colocou dentro das suas canções. Segunda referência é aquelas que estão no universo da banda, o estilo, os clipes, as capas, as fotografias da banda, e que eles também pegaram como referência e tiveram como referência os Beatles. E o terceiro são as referências que estão na periferia, as entrevistas, os comportamentos da banda que estão ali, né, ao entorno e que também fazem parte do imaginário dos Beatles. É claro que essa aqui não é uma lista definitiva e nem a lista que vai conseguir congregar tudo. E a gente deixa o espaço aqui de baixo para você que é fã dos Beatles, que é fã do Oasis, que não é fã de nenhuma das duas bandas, mas já ouviu falar em alguma referência, que mande pra gente, escreva aí o que foi que você ouviu, qual foi a referência que já te contaram, o que você acha que é referência, pra gente poder trocar essa ideia. Eu também aproveito e peço para você curtir, comentar, compartilhar o nosso canal, jogar no grupo da família, jogar no grupo dos amigos, fortalecer essa iniciativa que quer falar de boa música, que quer trazer boas discussões aqui para o YouTube. A gente começa a nossa lista de referências lembrando de uma das primeiras canções do Oasis que fez sucesso, do primeiro disco de 1994, chamada Supersonic. Nessa canção, o Noel, que é o compositor e que é o cérebro criativo por detrás do Oasis, né, o compositor das principais canções da banda, ele cita nominalmente, faz uma referência clara ao Yellow Submarine, disco clássico dos Beatles. No disco Morning Glory, aliás, na música Morning Glory, que está dentro do disco What's the Story, The Morning Glory, esse que vocês estão vendo aqui do lado, o Noel faz referência a Tomorrow Never Knows, que é uma canção dos Beatles. Nesse disco também, numa outra faixa, faixa número 9, She's Electric, eles fazem uma citação melódica, né, que se você escuta, você acha semelhante a With a Little Help From My Friend, dos Beatles. I need somebody to love. And I want you to know I got my mind made up now. Nesse disco,
né, o What's the Story, The Morning Glory, que congrega os principais sucessos do Oasis, você tem Don't Look Back in Anger, que se tornou um hino mundial, né, até hoje é cantada pelo mundo afora, virou um hino dos moradores, né, de Manchester. E nessa canção tem uma frase, essa frase que está escrita aqui embaixo, que está dentro da canção, mas foi retirada de uma entrevista do John Lennon. John Lennon deu uma entrevista que o Noel escutou e pegou essa frase, que é uma frase muito bonita, diga-se de passagem, e colocou dentro da canção. Na mesma Don't Look Back in Anger, há uma outra referência aos Beatles, em especial ao John Lennon, mas que é uma pegadinha, né? Quando a música vai começando ali, você tem um solo de piano que muita gente pensa que é o solo de Imagine, porque tem lá a sua semelhança. Mas esse solo de piano foi tirado de uma canção chamada Watching the Wells, também do John Lennon. A gente vai colocar aqui agora para vocês darem uma comparada no início de Don't Look Back in Anger, no início, aquela partezinha ali de Watching the Wells e Imagine, para vocês verem como é parecido, como é semelhante essa referência que o Noel coloca dentro dessa canção. Na música Take Me Away, do Oasis, tem uma frase inteira, essa que está aqui embaixo, que também é igual a uma frase que está na música Octopus Garden, dos Beatles, que está dentro do disco Abbey Road. Em Wonderwall, o Liam, né, que é o nosso vocalista, né, o homem de frente do Oasis, canta em uma parte algo que nos dá muito a entender, isso aqui, ó, que nos lembra muito, nos remete afetivamente muito a The Long and Winding Road, que é uma canção dos Beatles. Começando a segunda parte dessas nossas referências, né, dessas citações escondidas ou não tão escondidas que o Oasis faz aos Beatles, a gente começa com o clipe de The Master Plan, que eu particularmente adoro, né? Um clipe todo feito em animação, em desenho, e se você prestar bastante atenção, você vai ver que o desenho, a forma como o clipe foi construída, é toda uma homenagem ao Yellow Submarine, que era uma animação. Dá uma olhada aqui. Clipe onde há uma referência, e dessa vez um pouco mais escondida aos Beatles, é o clipe de Champagne Supernova. No final do clipe, o Liam, vocalista do Oasis, escreve a palavra help no chão. Poderia ser apenas uma citação comum da palavra help, ajude-me, né? Mas na verdade é uma referência ao disco Help, um dos mais importantes dos Beatles. Wonderwall, que é talvez o maior sucesso dos Beatles, a música mais conhecida, mais tocada mundo afora, tem o seu nome retirado de um disco solo do George Harrison, guitarrista dos Beatles. George Harrison fez um disco com esse nome, né? E o Noel ouviu, gostou da palavra e trouxe e escreveu uma composição com esse nome, Wonderwall. Uma outra coisa que é muito comum nessa relação Beatles-Oasis se dá em relação a covers. O Oasis constantemente faz cover de músicas dos Beatles. Dentre elas eu destaco duas. A primeira, I Am The Walrus, que é uma canção dos Beatles que está dentro do A Magical Mystery Tour, né? E é uma canção que eles tocam cotidianamente, ou tocavam cotidianamente, né? O Oasis não existe mais, mas sempre ao final dos shows eles tocavam versões. Se você procurar aí no YouTube, você vai encontrar vários covers de I Am The Walrus em diferentes shows, né, com diferentes versões. E eles tocaram tanto essa canção que eles resolveram, inclusive, incluí-la num dos seus compactos, que vem com outras músicas, e que lá estava I Am The Walrus. Na capa do single Live Forever, que foi lançado ali dentro do primeiro disco do Oasis, em 1994, a capa você vê aqui do lado,
A fotografia que ilustra essa capa é uma foto da casa onde John Lennon viveu na infância. Então quer dizer, os irmãos Gallagher, querendo homenagear John Lennon, foram lá e conseguiram uma foto da casa onde John Lennon viveu na infância e colocaram essa foto para ilustrar a capa do Live Forever, do single Live Forever. No clipe All Around the World, aparece ali um disquinho voador amarelo. Você vê toda a cena do clipe e percebe que o disquinho amarelo é também uma clara referência ao submarino amarelo dos Beatles. Concluindo essa nossa brincadeira, esse nosso quebra-cabeça formado pelas canções do Oasis e a referência aos Beatles, a gente vai agora para a parte que também é muito icônica no Oasis. Eles eram uma banda muito polêmica, era uma banda bastante verborrágica. O Liam e o Noel adoram falar abobrinha, né? Gostam de falar uma besteira, de provocar as bandas rivais, e deram inúmeras entrevistas onde também faziam referências aos Beatles, onde também falavam dos Beatles abertamente, né? Nessas entrevistas, o Liam e o Noel eram sempre perguntados sobre o porquê disso, se eles estavam plagiando os Beatles, e eles nunca negaram. Nossas referências aos Beatles são explícitas, a gente quer plagiar os Beatles, nós queremos ser os Beatles. E numa entrevista de 1996, o Oasis foi perguntado sobre isso e respondeu da seguinte forma, da forma Oasis de ser: nós somos maiores do que os Beatles. Essa declaração veio no bojo do sucesso que os dois primeiros discos da banda estavam fazendo, mas anos depois ela foi desmentida pelo Noel, né? O Noel voltou atrás e disse que só falou aquilo porque tinha fumado muita maconha antes da entrevista. Essa declaração, inclusive, foi rebatida pelo Paul McCartney, que é amigo do Noel, e disse que aquele foi o beijo da morte do Oasis. Ele inclusive disse que uma banda pode ser maior do que os Beatles, mas nunca deve falar isso, porque ela passa a ser cobrada da seguinte forma. E realmente, depois dos dois primeiros álbuns do Oasis, que foram dois grandes álbuns, houve um declínio musical, as relações ficaram extremamente estremecidas e eles nunca mais conseguiram chegar ao patamar musical que tinham atingido nesses dois primeiros discos. Em 2016, o Liam voltou a polemizar, dizendo o seguinte: olha, o Oasis fez em 3 anos o que os Beatles demoraram 8 anos para fazer. Então ele se referia de novo ao sucesso dos dois primeiros álbuns do Oasis, que conquistaram o mundo inteiro, bateram todos os recordes de venda, estavam em todos os canais de televisão. Então ele diz o seguinte: olha, a gente precisou de bem menos tempo para fazer o que os Beatles fizeram. Não sei se você concorda com isso, mas foi isso que o Liam disse. Também em 2002, o Liam, também lá no ano de 2002, ele polemizou com uma outra coisa. Ele deu uma entrevista dizendo o seguinte: eu sou a reencarnação do John Lennon. E o mais engraçado disso tudo é porque o Liam realmente sempre encarnou o papel mais parecido com o do John Lennon, os óculos redondos, aquela coisa mais rebelde, era o líder da banda, né, mais engajado, e ele sempre encarnou esse personagem. Mas para ele ser a reencarnação do John Lennon era um pouco complicado, porque o Liam nasceu 8 anos antes do falecimento, do assassinato do John Lennon. Uma outra coisa interessante, fechando essa nossa lista de referências, é que não é incomum, você pode procurar aí no YouTube, nos shows da banda, em algum momento ser colocado uma imagem do John Lennon no telão, né? Você tem shows aí em meio das principais canções, Live Forever, às vezes de Supersonic, onde eles colocavam uma grande imagem no telão do John Lennon e a banda se virava para contemplar a foto do Beatle. Bom, meu amigo e minha amiga, essa foi nossa lista, esses foram os dados que a gente conseguiu sistematizar, categorizar ali rapidinho, para poder trazer para cá, né? Eu gosto dos Beatles, adoro o Oasis, acho que essa brincadeira poética de referências, citações, alusões de um ao outro, sempre foi muito bacana, e eu quero ouvir de você. Faltou alguma coisa? Você conhece alguma referência que não foi colocada aqui? Tem alguma coisa, uma capa, uma foto, uma declaração que você acha que era importante estar aqui? Manda uma mensagem pra gente. Se você gostou do canal, curte, compartilha, se inscreve aí no canal, joga no grupo da família, joga no grupo dos amigos. Vamos fortalecer esse projeto de falar de boa música, de falar daquilo que todo mundo gosta. Larga o fone de ouvido, vem pro vinil. A gente te aguarda.